por que a gente disputa tanto o centro? Né? Por que a gente está disputando o centro da cidade? E muitas vezes a gente não pensa o que está acontecendo na periferia enquanto a gente está disputando o centro da cidade. O mês de agosto no Porquê Cultura será totalmente dedicado ao hip hop. E para começar essa série, a gente veio acompanhar o Festival de Hip Hop Nova Esperança, que reuniu diversas manifestações culturais. E também bateu um papo com as meninas do Periferias Centrais, organizadoras do evento. Vem com a gente conferir. Eu sou a Arielle, eu sou moradora aqui do Nova Esperança, sou nascida aqui, criada aqui. Eu trabalho com educação, já trabalhei aqui no bairro com educação popular e agora a gente está trabalhando aqui com hip hop. Oi, eu sou a Lola, sou professora de filosofia, trabalho com hip hop, nasci aqui no bairro vizinho, na Vila Barão, e tô aqui nos eventos de hip hop do Periferias Centrais desde o ano passado. Hoje a gente pensou assim, uma programação. Agora já tá rolando Batalha de Grau. A gente falou bastante aqui sobre o território, então, sim, a gente quer que a população esteja presente. Tanto que uma das nossas divulgações foi carro de som do bairro, que é uma coisa que, enfim, é uma divulgação que vai ser mais orgânica, é um negócio que traz a galera daqui. Batalha de Grau rolando aqui com a molecada do bairro, batalha de spray, e depois a gente vai ter que fazer um mini sprayzinho do lado, porque eles amam, tem criança pra caramba, e eles querem participar. Depois, na sequência, a gente vai ter o Disco Boys, tá? Um grupo de rap que vai apresentar aqui, vai ter do Carandá. Do Carandá, que é uma dessas pontes que a gente falou. Enfim, vocês vão perceber, toda a programação, ela já dialoga com essa visão de mundo que a gente expôs aqui. Os meninos, então, do Carandá vão apresentar os Disco Boys, vai ter Slam 015 vai vir, tá? Então, pra apresentar aqui. Depois do Slam 015, vai rolar a nossa mesa de conversa, essa que a gente falou sobre profissionalização, né, no mercado da música. Então, a galera que vai colar vai realmente compartilhar, né, com a gente, que é aqui artista independente, mas que chegou tarde do trabalho, tá cansado, está na luta, quer fazer isso da vida, vai compartilhar conhecimentos que ficam nichados, conhecimentos que não vaza, né, para quem não tem acesso a lugares, né, para quem não tem esses lugares de acesso. Então, a nossa mesa de conversa é uma quebra nesse caminho. Então, vai rolar essa mesa de conversa. A Ari citou a Cris, ela é uma das nossas convidadas, tá? A Cris SNJ vai estar aqui com a gente. Depois da mesa de conversa vai rolar mais show, vai rolar show com o Beto Bongo, que veio de São Paulo pra cá fazer esse show com a gente. Vai rolar show com a Jessie, vai rolar a batalha de rima, tá? Organizada aqui, Batalha BDM vai rolar aqui hoje. E, enfim, a recheada programação. Eu acho que esse evento como um todo, assim, ele é muito importante, ele é muito legal. É um dos tipos de evento que eu mais gosto de participar, assim. Que é uma parada muito... que é o hip hop mesmo, que é o grafite em si mesmo, assim, entendeu? Então, tipo, a gente junta o pessoal, geralmente, em alguns tipos de eventos que são muito legais, mas aqui a gente tem o povão, né? A gente tem a galera, a gente tem a vibe do que é a parada mesmo. Então o pessoal consegue ver bem como é que funciona o movimento, como é que é a cena, como é que tudo isso se comunica, né? O hip hop é um movimento cultural que surgiu nos Estados Unidos como uma forma de expressão de grupos marginalizados, envolvendo elementos como o rap, o breakdance e o grafite. As entrevistadas falam mais sobre como essa manifestação cultural impacta a vida dos moradores do bairro. Por que a gente disputa tanto o centro? Né? Por que a gente está disputando o centro da cidade? E muitas vezes a gente não pensa o que está acontecendo na periferia enquanto a gente está disputando o centro da cidade, entre outras questões, mas a gente acredita que a periferia é o centro, né? A periferia é onde acontece produção cultural, a periferia é onde ninguém vê que está acontecendo cultural, a periferia tem a sua própria economia, a periferia tem a sua própria linguagem, a periferia tem a sua própria organização, né? De ser e estar. Então, tem algumas coisas que acontecem nas periferias que muitas vezes a gente vai vendo que está carecendo em outros lugares, e se a gente não olha para a periferia, isso também acaba deixando de existir, né? Uma dessas coisas é o senso de coletividade. Tá querendo saber esse potencial de transformação do hip hop? Eu acho que assim, toda vez que a gente vai fazer educação num território para saber o potencial de transformação de uma determinada coisa, acho que é conforme a gente for fazendo, porque não é uma... a gente tem uma expectativa
vivo, mas a gente vai conhecer as pessoas, a gente vai entender como que essas pessoas que vão vir para essas oficinas dialogam com as linguagens do hip hop que a gente vai propor, porque o hip hop ele tem várias vertentes, ele tem várias linguagens. As oficinas que a gente vai trazer, elas são de grafite, mas o hip hop também é composto pelo rap, pelo MC, pelo slam, pela dança, então é uma série de linguagens que a gente tem. A gente vai trazer uma oficina que é focada em uma linguagem, então a gente vai entender um pouco como que essa linguagem funciona aqui. Então é um pouco pretensioso eu já falar, vai ser assim, tem essa aceitação, tem coisas que a gente sabe, que a gente desconfia, mas tem caminhos que eu acho que são na prática. É claro que tem uma relação também com a história do próprio rock. E a ideia é a gente ir trabalhando como a gente comunica com esse território, né? Porque é a partir dessa comunicação que a gente vai construindo outras perspectivas. Então, o hip hop, por mais que a gente vá fazendo, vá sentindo como que é a relação e a aceitação da comunidade, é também uma estratégia de se comunicar com essa comunidade. Então, se eu chego aqui com uma música erudita, muitas vezes a galera não tá letrada com essa música erudita, né? Mas a gente pode começar a falar de produção musical e de teoria musical a partir de outro lugar, que é um lugar da linguagem do território, né? Que já tem uma aceitação maior. Então a gente vai falar, a gente vai chamar aqui da CNJ, vou fazer uma mesa de conversa aqui. A galera já fala, louco, a Crisona, a Prada, vamos lá, quero ouvir ela falar, entendeu? E aí, será que se eu trouxesse um cara do canto erudito aqui, a galera ia querer ouvir ele falar? Não ia querer ouvir ele falar, né? Então acho que é uma estratégia também o hip hop, a partir da história do hip hop, né? De como a gente vai dialogar com as periferias a partir de construir mesmo uma comunicação e aí a gente entender quais são as abordagens que é possível ou não. O Disco Boys é um grupo de rap formado por jovens moradores do Carandá, na zona norte de Sorocaba. A inquietação dos jovens foi o combustível para a criação do grupo, que usa a música como uma forma de contar a vida na periferia, com muito senso crítico. Juntando toda a vilania, Disco Boys estoura a bolha. Acho que esse ano eu vou ter uma gnose. Vou transcender essa porra antes da minha morte. Eu trabalho e luto, não sou homem de sorte. As pedras no caminho me deixaram mais forte, como se eu fosse uma metamorfose. Busca mais real que você pensa que fosse. E o meu destino, eu que faço meu hoje. Cada hora é essas flores que eu te trouxe. O Periferia Centrais surgiu para mostrar que a cena cultural não está apenas nos centros urbanos, pois bairros periféricos têm sua própria organização e linguagem. Por meio do projeto, Lola e Arielle pretendem produzir diversas atividades para a comunidade. Aqui, hoje, a gente vai discutir sobre o mercado de trabalho na música. Essas oficinas que vão vir vai ser de artes visuais, então vai ser voltada para o grafite. Mas a gente está em diálogo com a Associação de Moradores aqui do bairro. E a ideia também é a gente trabalhar a questão de profissionalização. Aqui no bairro tem um projeto que trabalha com crianças, que é a Pastoral do Menor, né? Mas a juventude ainda está desassistida. Então, a ideia é a gente trabalhar com a juventude, é trabalhar com o adulto, é trabalhar com as senhoras. A Associação dos Moradores tem uma presença grande de senhoras, né? É pensar em mercado de trabalho, mas é também pensar em cultura, em lazer, né? São coisas que a gente está sentindo. Como também os moradores se aproximam, quais são as demandas desses moradores. A nossa ideia aqui é principalmente ir atrás de infraestrutura, né? Para que viabilize os projetos de moradores, para que viabilize outros projetos que vão chegando até a gente. E que com esse repertório, né, que a gente constrói trabalhando com os moradores daqui, trabalhando com o local, a gente consiga realmente pluralizar o movimento, né? Por isso que a gente escreveu esse nome no plural, né? Periferias centrais. Porque a nossa intenção é de conseguir fazer pontos, é de conseguir fazer comunicação, de entender também o que acontece num outro território, o que a gente tem em comum e totalmente, assim, multiplicar os centros, ao invés de centralizar uma determinada região através de vários discursos que acabam marginalizando os outros, e sim multiplicar os centros, tá? Realmente descentralizar essa posição de poder, né, que é centralizado em um lugar que emana uma informação para os outros, para que a gente consiga ir construindo essa outra visão, né, dos territórios como produtores de conhecimento. E uma questão também para a gente que é importante é recuperar a história desses territórios, né? Então, em paralelo com o festival ou devido ao festival, a gente está fazendo uma pesquisa historiográfica. Citei meus professores de história.
E a gente está levantando as fontes que contam a história da constituição desse território aqui. Então, seja fontes oficiais, seja por relatos de moradores, a gente está reconstituindo, a ideia é escrever e divulgar isso. E é interessante porque o Nova Esperança ele vai surgir na década de 70 com um projeto de desfavelamento, e aí a gente vai ouvindo falar de outros projetos de desfavelamento que vão formando outras periferias, né? Então, por exemplo, Carandá formou-se a partir de um processo de desfavelamento. Então, Nova Esperança é do ladinho do centro, né? Então, talvez tenha sido o primeiro processo de desfavelamento. E aí vai se estendendo ao decorrer da Zona Norte, que é onde a gente tem os maiores números de periferias, né? Sem contar que o Nova Esperança hoje é a maior favela que a gente tem em Sorocaba. Você pode ler a matéria completa em nosso site. Não se esqueça também de nos seguir em nossas redes sociais.